Bom, hoje nós iniciamos o módulo sobre Brasil Colônia, tá? É uma aula muito extensa, mas é talvez o tema mais importante de todos os temas que a gente vai trabalhar aí ao longo do ano e os que a gente já trabalhou, porque essencialmente o Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova que fala de Brasil, né? Então é muito importante para o Enem avaliar os teus conhecimentos sobre a história do teu próprio povo, né? Então, as questões de história do Brasil, elas geralmente são em maior número e giram em torno de alguns temas bem centrais, e um deles é o que a gente trata hoje, que é justamente o início do processo de colonização da chamada América Portuguesa. Pergunto a vocês se vocês conseguem ver a minha tela, se vocês estão vendo o slide. Sim. Beleza. Primeiro ponto, a gente tem que entender o tamanho desse troço. Porque quando a gente fala de América Portuguesa, a gente não fala só de Brasil, né? Na verdade, quando a gente fala de colônias portuguesas, a gente não fala só de Brasil, Angola e Moçambique, que é o que a gente automaticamente está condicionado a responder, até pela grandeza e importância desses três países na cultura lusófona no mundo inteiro. Quando eu falo de América Portuguesa, eu me refiro ao Brasil e todas as outras possessões portuguesas que existiram, tá? E aqui a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Uruguai foi uma colônia portuguesa durante um tempo, né? Uma parte do território argentino também pertenceu ao Brasil colônia, enfim. E quando a gente fala de Brasil dentro do Império Português, a gente também tem que entender que o Brasil não era a parte mais importante, não era a parte central desse império, né? Obviamente, como brasileiros que somos, a gente tende a raciocinar acreditando sempre que tudo que os portugueses faziam era em função do Brasil por ser a maior colônia. Quando, na verdade, a gente tem que lembrar sempre que o Brasil fazia parte de uma grande teia de relacionamentos que envolviam as colônias ultramarinas portuguesas e a metrópole. Então, o Brasil nada mais era do que um pedaço de um vasto território colonial ultramarino, ou seja, para além dos oceanos, e o Brasil ele estava subordinado a uma teia de relacionamentos, né? Por que eu estou frisando isso? Porque a gente tende a raciocinar o Brasil como sendo a peça central da engrenagem colonial portuguesa, quando na verdade não era, era apenas mais uma, era a maior, talvez a que representasse o maior fluxo de trocas e de mercadorias, mas nem por isso fazia com que o Brasil se tornasse o eixo do Império Português. Dito isso, a gente começa a tentar entender como é que Portugal monta, então, essa estrutura colonial e como é que o Brasil vai parar nesse radar, né? E aqui, automaticamente, eu lembro com vocês da nossa aula sobre expansão marítima, né? A gente tem que lembrar que o contexto em que o Brasil vira uma colônia é o mesmo contexto em que Portugal está se lançando ao mar. Ou seja, naquele momento em que a Europa vive uma crise do modelo feudal, naquele momento onde há uma escassez de metais, onde o comércio de especiarias ele sofre por conta da presença turca no Oriente Médio. E no momento em que o cristianismo está buscando universalizar-se enquanto fé, muito em função dos protestantismos e movimentos heréticos que estão ganhando força na Europa, a expansão marítima ela vai virar meio que uma saída, ela vai virar uma solução para os problemas enfrentados pela Europa, tá? Eu saí aqui do meu PowerPoint e voltei. Vê se vocês estão vendo o PowerPoint de novo aí. Sim, tudo certo. Beleza. Então, o contexto em que Portugal coloniza o Brasil é o contexto da expansão marítima. Então, volto aqui a falar
crise do modelo feudal, escassez de metais, a busca pelo comércio de especiarias e a universalização do cristianismo. Isso é o que, de modo geral, interliga todas as expansões marítimas europeias. Só que o caso português, ele é um pouco mais específico, porque conforme a gente viu em sala de aula, Portugal tinha uma série de características que fizeram com que ela fosse a primeira a se lançar aos oceanos, né? E aí eu queria que vocês me lembrassem aí quais são os 4 fatores que levaram Portugal a ser pioneira na expansão marítima. Quem lembra? Sem olhar no caderno. Posição geográfica. Boa. Posição geográfica favorável. O que mais? Centralização precoce. Boa. Centralização precoce. O que mais? Paz interna. Paz interna. Vocês estão olhando no caderno ou vocês lembram mesmo da parada? Paz interna. Tô nem com o caderno perto. E qual é o outro? A escola. A tradição marítima vinda da escola de Sagres. Então, Portugal, por conta desses 4 fatores, é o primeiro a se lançar ao mar. E é só para a gente relembrar essa cronologia. Em 1415, eles conquistam a cidade de Ceuta. Em 1420, essa data, inclusive, eu nem coloquei no caderno de vocês, mas você pode acrescentar aí. Os portugueses colonizam a Ilha da Madeira. Inclusive, só para você se situar, Ilha da Madeira é onde o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, está passando a quarentena dele, né? Ele tem uma pequena mansão na Ilha da Madeira. Não sei se é Madeira ou Açores, mas é uma dessas 2 ilhas. E é lá que ele está passando a quarentena. Essa ilha ela foi colonizada em 1420. 1434, os portugueses ultrapassam o Cabo Bojador. Só para nos situarmos, o Cabo Bojador ele fica mais ou menos a noroeste da África, tá? Então você tem ali Ceuta, que é aquele ponto mais próximo da Península Ibérica, né? Extremo norte, né? Extremo noroeste da África. O Cabo Bojador fica um pouco abaixo e à direita. Então, de frente para o mapa, esse cabo ele fica ali à sua esquerda e na parte norte da África. Então, os portugueses ultrapassam esse cabo em 1434. Em 1488, Bartolomeu Dias ultrapassa o Cabo da Boa Esperança. 10 anos mais tarde, o Vasco da Gama chega a Calicut. Entre ultrapassar o Cabo Bojador e o Cabo da Boa Esperança, os portugueses também vão colonizar, vão estabelecer a primeira feitoria, né, que é aquele posto avançado que vai, inclusive, povoando o norte da África, o litoral africano, com domínio português. E aí, para a gente lembrar, todo esse movimento feito pelos portugueses, ele gerava em torno do comércio de especiarias. Muito embora, no começo, como eu já falei isso em sala, inclusive, os portugueses não tinham interesse em chegar às Índias, né? Inclusive, se a gente observar a data, entre os portugueses ultrapassarem o Cabo Bojador e o Bartolomeu Dias ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, passaram-se aqui 54 anos, né? Isso mostra que os portugueses não tinham interesse inicial em conquistar as Índias. E aí, a partir do momento que os turcos otomanos conquistam o Oriente Médio e estabelecem aquela relação de monopólio com Veneza, isso eu comentei na aula de Renascimento e na aula sobre expansão marítima, aí sim os portugueses avançam em direção às Índias, atrás dessas especiarias aqui. Pimenta do reino, cravo da Índia, noz moscada e por aí vai. E nesse momento de expansão marítima, a gente tem que lembrar sempre que o fator preponderante na expansão marítima, nas navegações portuguesas, nas navegâncias portuguesas, era a universalização da fé cristã. Então, a gente sempre tem que lembrar que, por mais que os caras estivessem buscando especiarias, por mais que eles estivessem desbravando territórios, sempre a questão da religiosidade ela dá a tônica dessas expedições, né? Então, quando a gente pega a figura do rei de Portugal, por exemplo, e observa que ele vai ser meio que um bastião da religiosidade, ele vai ser meio que uma extensão do braço do Papa, aí a gente nota que, de fato, a expansão marítima ela trata-se, sobretudo,
de uma luta dos cristãos contra os paganismos e as heresias que estavam acontecendo naquele momento, né? Esse quadro, por exemplo, do Rugendas, foi pintado no século XIX, ele dá um pouco para a gente essa ideia do que é a expansão marítima sob o olhar dos portugueses, né? Então, acima de tudo, a gente está falando de um grande movimento de cristãos, né? Eles buscam especiarias, eles buscam territórios e tal, mas eles são, acima de tudo, cristãos, e o modelo de operação deles consiste sempre em evangelizar os povos em contato, tanto na África, quanto na Ásia, quanto nas Américas. Então, eu repito, insisto, a expansão marítima portuguesa, a expansão marítima de modo geral, ela tem um grande conteúdo religioso por trás, principalmente pelo fato de que a Europa vivia naquele momento a erupção dos movimentos protestantes, aqueles que a gente viu semana passada, tá? E aí o pioneirismo português, né? A gente relembra aqui o que eu toquei mais acima, né? E a conquista portuguesa, ela de fato começa a acontecer a partir do momento ali que, na segunda metade do século XV, os turcos otomanos estabelecem aquela relação de monopólio com Veneza. Nesse momento, quando Portugal começa a entrar de fato nessa busca pelas Índias, é que vai ser fundamental para os portugueses marcar território, fincar raízes na costa africana e estabelecer as primeiras redes de contato, né? E para isso serão fundamentais as chamadas feitorias, que nada mais são do que aquilo que, se eu não me engano, já falei, que são uma mistura, né, de armazém com cais do porto, né, um ancoradouro, com forte e com capela e algumas pequenas habitações, né? Então, as feitorias que vinham sendo instaladas ao longo de toda a costa africana, elas serviam de um grande ponto de ancoragem para que Portugal avançasse nesse projeto das navegações, tá? A primeira feitoria é essa, que a foto mostra, é a feitoria da Costa da Mina. Isso aqui fica na costa da África. Depois eu mostro aqui o mapa para vocês. Mas naquela parte ocidental da África, ela vai ficar ali na parte de baixo da barriga. Depois eu mostro aqui a imagem para vocês. Fica ali na altura de onde hoje é Gana, Costa do Marfim, aquela regiãozinha da África, mas região ocidental, e essa foi a primeira feitoria que os portugueses estabeleceram nesse movimento de chegar até as Índias. Nesse mapa, a gente consegue ter uma imagem dessas rotas portuguesas, né? Então, a gente pode observar que as primeiras viagens, elas vão acontecer ao longo da costa africana, e as viagens que sacramentam a conquista, elas já se afastam da costa, tá? Isso acontece porque, é óbvio, depois de algum tempo navegando, os portugueses descobrem que as melhores rotas, a melhor forma para você navegar em direção ao Atlântico Sul, era você se afastar da costa africana. Porque, não sei se eu comentei com vocês em sala isso, mas as correntes marítimas que direcionavam aqui as navegações, elas sopravam na direção sul-norte, na costa africana, e na direção norte e sul, na costa das Américas, fazendo esse movimento de ciclo aqui. Então, é óbvio que as expedições marítimas que navegaram pela costa africana na direção sul, elas enfrentavam uma resistência marítima muito forte, porque as correntes aqui estavam jogando as embarcações para cima. Então, ao afastar-se da costa, os portugueses conseguem pegar impulso nas correntes marítimas e ir em direção ao Atlântico Sul. Então, essa teoria, que a gente chama de teoria dos arcos, ela vai explicar para a gente por que os portugueses chegam às Américas. Só que alguns navegantes, como, por exemplo, Duarte Pacheco Pereira, eles vão ser enviados em missões secretas no final do século XV para verificar a existência de terras ou não do lado de cá do Atlântico. Eu comentei isso com vocês em sala, que
Vasco da Gama ele vai para uma expedição em direção às Índias e, ao mesmo tempo, Duarte Pacheco Pereira ele vai para uma expedição secreta em direção às Américas, tá? Então, o Duarte Pacheco Pereira é o cara que, de fato, vai oficialmente estabelecer o primeiro contato com o Brasil, muito embora a gente não chamasse isso aqui ainda de Brasil, né, nem os portugueses, muito embora essa fosse uma expedição secreta, oficial, porém secreta, porque você tinha uma série de tratados feitos com a Espanha naquele momento que impediam, basicamente, o Duarte Pacheco Pereira fazer o que ele fez, né? 2 anos depois do Duarte Pacheco, é que aí, então, chega a expedição do Cabral aqui no Brasil. Era uma expedição formada por 1.500 homens, agrupados aí em 13 embarcações, né? As chamadas naus e caravelas, tá? As naus eram embarcações menores, eram embarcações maiores, que permitiam um maior armazenamento de comida, armas e pessoas, e as caravelas eram embarcações menores, que permitiam uma maior manobra nos oceanos, no caso de uma embarcação dessa ser atacada, né? Reparem a precariedade das embarcações, porque todas elas são movidas à vela, né? Não tem nenhum candango remando aqui para os caras, então eles dependem do vento soprar. Isso faz com que a experiência do navegador seja muito importante, e isso faz com que a tradição marítima da Escola de Sagres seja fundamental para os portugueses liderarem esse processo. E lembra aquilo que eu falei, o projeto religioso ele vai ser o símbolo da expansão marítima, né? Essa caravela aqui, obviamente, é uma réplica, mas uma réplica fidedigna do que fazia-se na época, e vocês observam que há aqui um símbolo da Ordem da Cruz de Cristo, que decora a vela que faz essa embarcação se movimentar, né? Então, o Cabral ele vai ser convidado pelo rei de Portugal para fazer essa grande expedição, e essa expedição acontece justamente 2 anos depois do Duarte Pacheco Pereira ter chegado ao Brasil e do Vasco da Gama ter chegado às Índias. Então, é nesse ponto aqui que a gente começa a construir essa tal da história do Brasil. Porque o objetivo da viagem do Cabral não era descobrir o Brasil. O objetivo dele era ir às Índias e consolidar o comércio com os indianos. Esse comércio de especiarias com os indianos. Então, para poder fazer isso, era necessário que você tivesse uma grande expedição com homens suficientes para que você conseguisse, de fato, primeiro, resistir a uma viagem dessas, né? Eram 3 meses, 4 meses navegando, às vezes 6, dependendo das adversidades que você enfrentasse. E chegando na região, chegando às Índias, você não sabia qual era o tipo de receptividade que os indianos poderiam ter, né? 2 anos antes, quando Vasco da Gama foi às Índias, ele foi mal recebido, ele foi expulso das Índias, ele foi hostilizado pelos indianos. Então, a ideia da expedição do Cabral era, primeiro, você construir uma grande expedição, e essa era a maior de todos os tempos que Portugal havia feito até então. Na verdade, depois do Cabral também, acho que não houve nenhuma outra grande expedição como essa. Segundo, você está levando embarcações menores com forte poder militar. Então, eu levo muitos homens, eu levo homens em embarcações militares que são muito importantes na minha defesa, e eu levo muita riqueza para poder oferecer aos indianos, né? Reza a lenda que o reino português convocou os portugueses a doarem muitos pertences de modo que eles pudessem abastecer essas embarcações e oferecer aos indianos como um presente de boas-vindas nessa relação que Portugal estava tentando estabelecer com os indianos lá no Oriente. E essa viagem do Cabral, ela vai durar mais ou menos 3 meses, tá? Eles saem de Portugal em janeiro de 22, janeiro de 1500, né? E chegam ao Brasil em 22 de abril de 1500. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, mais ou menos 3 meses de viagem, né? Ao chegar ao Brasil, e esse é o grande ponto de confusão que a gente faz,
o Cabral ele faz o reconhecimento da terra descoberta, né? E, obviamente, eu repito aqui que o Duarte Pacheco Pereira já havia feito essa constatação 2 anos antes. Então, a teoria que a gente hoje está balizado é de que o Cabral, na verdade, ele usa o Brasil como um ponto de ancoragem, né, para abastecer embarcações, para descanso, mas, acima de tudo, ele faz uma espécie de reconhecimento da terra, né? Aquele quadro que eu mostrei para vocês mais cedo é um quadro alusivo à primeira missa realizada no Brasil, né? Essa missa aqui ela foi feita em 1500 e ela foi oferecida em homenagem ao rei de Portugal por essa grande conquista, né? Por esse território conquistado, e ela envolve muitos nativos que olhavam meio sem saber o que estava acontecendo, mas essa missa ela oficializa a posse da terra em relação ao Brasil enquanto colônia, né? O Cabral depois ele continua a viagem em direção às Índias. Ele deixa alguns exemplares aqui no Brasil meio que para tomar conta e para verificar se o território não seria invadido. E a partir de 1500 o Brasil começaria a entrar então nesse ciclo de colonização, tá? Aqui vale a gente ressaltar sempre o documento, digamos, documento de a certidão de nascimento do Brasil, né? Que é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Essa carta, ela é sempre citada nos vestibulares, tá? Eu vou abrir até umas questões para a gente fazer agora. Mas essa carta, ela é sempre citada e 2 trechos em especial são sempre citados, né? O primeiro trecho em que o Pero Vaz de Caminha diz que nessa terra não há nada, nenhuma riqueza a ser aproveitada, não há nada que o rei de Portugal possa fazer a não ser salvar a gente da terra, né? Então, o Pero Vaz de Caminha relata que não há nenhuma riqueza para ser explorada, mas que a riqueza que deve ser cuidada pelos portugueses são as almas que aqui habitavam, ou seja, é você cuidar para que os índios se convertessem ao catolicismo, aceitassem a fé cristã. Então, o Pero Vaz de Caminha, ele meio que avisa o rei de Portugal que não tem ouro, não tem prata, mas tem um bando de alma que eles podem salvar, né? E o segundo trecho da carta, que é sempre citado nas questões, é um trecho em que o Pero Vaz de Caminha descreve todos os alimentos, os frutos que ele encontra aqui na Terra, né? Então, chama a atenção a fartura de coisas que o Pero Vaz de Caminha identifica aqui na Terra, né? Eu vou colocar para vocês aqui 2 questões sobre o assunto para a gente fazer conjuntamente, tá? Gustavo, Oi. quando você estava falando sobre a missa, que foi provavelmente a primeira missa realizada aqui no Brasil, Sim. já estava acontecendo da missa ser na língua dos índios? Não. A missa aqui é em latim, tá? Na verdade, a missa só deixa de ser realizada em latim em 1900 e Guaraná com rolha, tá? No Concílio Vaticano II, se não me engano, foi no Concílio Vaticano II, mas foi no começo da segunda metade do século XX, ou seja, há 6 décadas atrás, que a missa deixou de ser realizada em latim. O que você talvez esteja perguntando é em relação à tradução da Bíblia, que era um dos pontos que o Lutero levantou na aula passada, né? Então, assim, no momento em que os portugueses chegam ao Brasil, 1500, Lutero ainda não está fazendo o barulho que ele faz, tá? Agora, em 1530, quando eu daqui a pouco comentar com vocês que de fato começa a nossa colonização, aí eu já tinha Bíblias traduzidas em português, em espanhol, só que eram Bíblias das chamadas heresias cristãs, porque a Bíblia católica ela não foi traduzida até pelo menos meados do século XIX, século XX, tá? Entendi, obrigada. Valeu. Então, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui a questão do Pero Vaz de Caminha.
Ó, questão da PUC de Campinas. A chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil foi narrada na Carta de Pero Vaz de Caminha, a qual se seguiram as seguintes expressões culturais nos primeiros momentos de nossa história. É porque aqui ele não botou o texto. Deixa eu ver se eu acho o meu contexto do Pero Vaz de Caminha. Aqui, ó. Leia com atenção o fragmento retirado da Carta de Pero Vaz de Caminha. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos de pé, com as mãos levantadas, eles, os índios, se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos puseram de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que certifico a vossa alteza, nos fez muita devoção. O que o Pero Vaz de Caminha está dizendo? Que os índios simplesmente imitaram todo o ritual da missa. Eles imitaram os portugueses no ritual da missa, né? E aí a questão diz aqui, ó, em relação à Carta de Caminha para o rei de Portugal, pode-se dizer que, letra A, uma narrativa que projeta sobre as populações nativas uma visão de mundo cristão, como se o Brasil fosse uma espécie de paraíso edênico. Edênico vem de Éden, tá? B, um relato imparcial sobre as populações indígenas, porque o autor narra exatamente o que viu e viveu no Brasil. C, uma narrativa capaz de identificar a verdadeira essência das populações indígenas brasileiras que já conheciam o cristianismo e traziam no seu íntimo um conhecimento prévio dos ensinamentos pregados por Cristo a seus discípulos. D, um relato que expressa total ignorância e despreparo do cronista sobre o caráter dissimulado e estratégico das populações indígenas que desejavam tão somente ganhar a confiança dos viajantes europeus para obter lucros e fazer alianças políticas para derrotar seus inimigos. Ou letra E, um relato sem valor histórico, pois está marcado por uma perspectiva eurocêntrica e preconceituosa sobre os habitantes nativos do Brasil. Vou te dar 2 minutos para você fazer essa questão aí. E aí, temos resposta? E aí, pessoal, qual gabarito? E aí, pessoal, qual a resposta? Pessoal? Oi. Letra?
A. Mais alguém? Resposta letra A. Beleza, excelente. Uma narrativa que projeta as populações nativas numa visão de mundo cristão, como se o Brasil fosse uma espécie de paraíso edênico, né? Eu ressalto com vocês que o Brasil, ele, ao longo dos 3 séculos iniciais de colonização, vão ser construídas 2 leituras sobre o Brasil. A primeira delas é essa coisa edênica, né? Porque o contato dos portugueses com essa terra foi o contato de um bando de marmanjo europeu que vivia no meio do caos das grandes cidades europeias, com uma região inóspita, né? Imaginem, por exemplo, como não devia ser muito... Já é bonito atualmente, mas imagina como, por exemplo, deveria ser aqui a Enseada de Botafogo em 1500, né? Em que você não tinha prédio nenhum, apenas mato, as faixas nativas de areia e esse visual da cidade, da região, que é muito bonito, né? Então, a beleza natural da costa brasileira, ela era descrita pelos cronistas, pelos viajantes, como uma extensão do paraíso, né? do paraíso descrito na Bíblia, aqui na Terra, né? Então, no início, e até mesmo pela pureza associada aos nativos, o Brasil, ele ficava meio que sendo um jardim do Éden ali, perdido do outro lado do Atlântico, né? Então, você vai ter uma leitura que leva o Brasil por essa via. No momento que a colônia começa a funcionar, aí você começa a ter uma outra leitura, que era o Brasil, a terra onde o diabo está à solta, onde os pecados, eles se mostram e acontecem das mais variadas formas possíveis, né? Então, fiquem atentos, porque as questões que falam sobre essa chegada dos portugueses, elas vão mostrar para a gente sempre um olhar edênico sobre o Brasil. E quando a gente pegar os textos dos cronistas ali nos séculos 17, 18, aí você vai encontrar uma leitura um pouco mais exagerada sobre o grau de depravação, né, dos colonos. Então, inicialmente, prevalece essa leitura do Pero Vaz de Caminha, né? Cara, achamos um novo paraíso, é o Jardim do Éden aqui na Terra, os nativos são dóceis, estão todos nus, eles não se importam em mostrar as suas vergonhas e por aí vai. Então, o primeiro contato dos portugueses com essa terra é um contato de encantamento, tá? E é um contato onde eles enxergam o nativo pelo olhar do doce selvagem, do bom selvagem. O Cabral, então, vai às Índias, né? Volta para Portugal. Então, ele vai aqui na setinha vermelha. Para voltar é a setinha azul. E no momento que ele volta a Portugal, ele volta com a notícia de que o novo território já havia sido conquistado, enfim. Na verdade, o Pero Vaz de Caminha, quando escreve essa carta, ele manda para o rei de Portugal. Enquanto isso, Caminha e o Cabral, eles seguem em viagem em direção às Índias, né? Então, o rei de Portugal recebe essa carta antes que a expedição chegue às Índias, de tal forma que, quando o Cabral retorna e encontra o rei de Portugal já tem a decisão tomada de iniciar a colonização. Só que tinha um problema nesse meio aí, chamava-se Espanha, né? E eu quero lembrar a vocês que o mundo, naquele momento, ele estava dividido entre portugueses e espanhóis, tá? Eu projetei aqui essas linhas imaginárias, só para vocês terem uma noção. Desconsiderem que esse mapa é o mapa atual, tá? Obviamente que em 1500 não tinha essas linhas divisórias todas. Foque apenas na relação entre a linha e o continente mostrado. Então, o Tratado de Alcáçovas Toledo, que é esse vermelho aqui, ele dividia o mundo, né, nessa linha paralela. E aí, em 1493, exatamente um ano depois, aqui a data está errada, tá? 1493,
Um ano após o Cristóvão Colombo ter chegado às Américas, é que os portugueses e espanhóis vão sentar para rediscutir essa linha, e aí Alcácer Toledo morre, e aí eles criam a Bula Intertítera, que vai ser revisada no ano seguinte, criando o Tratado de Tordesilhas. Então, assim, para Portugal colonizar o Brasil, era preciso que Portugal e Espanha estivessem bem cientes do que o Tratado de Tordesilhas representava em relação a tamanho de território para os dois lados, tá? Porque em 1500, a Espanha já tinha 8 anos de colonização nas Américas. Muito embora ela ainda não tivesse noção do tamanho desse troço, na prática, ela sabia que era algo muito grandioso, né? Então, para Portugal iniciar a colonização, Portugal precisava olhar o Tratado de Tordesilhas e, ao mesmo tempo, olhar o mapa geopolítico daquela ocasião, né? Porque, imagina, Cabral faz uma grande expedição, vai às Índias, estabelece contato com os indianos e, quando volta, Portugal inicia as expedições para ocupar o território. Só que, naquele momento, o grande interesse de Portugal não era o Brasil. O grande interesse de Portugal estava aqui nas Índias. Então, todas as atenções do Império Português, do Reino Português, eles estavam voltados para essa região aqui, para essa faixa que vai da Índia até a costa oriental da China. Várias feitorias portuguesas foram criadas nessa região. Os portugueses estabeleceram contato em Goa, na Índia, Macau, na China, eles foram no Ceilão, eles foram em vários locais. Então, a atenção inteira deles estava nessa região aqui. Por isso que nós afirmamos que o período que vai de 1500 a 1503, ele é chamado de período pré-colonial. E eu preciso que você guarde essa informação, porque esse período pré-colonial, ele vai ser marcado por esses 6 pontos que eu mostro para vocês agora na tela. Primeiro, um certo descaso, tá? Então, Portugal não tinha interesse em colonizar o território fica ali mais ou menos entregue a grupos particulares que vão cuidar de explorar o território, extraindo o pau-brasil e, obviamente, mandando para Portugal parte dos lucros da venda desse troço. E, durante 30 anos, nós vamos ter, digamos, 2 donos diferentes para o Brasil. O primeiro deles é um comerciante experiente chamado Jorge Lopes Bichorda, tá? É o primeiro português a explorar territorialmente essa colônia. E o Bichorda, ele vai cuidar da exploração do pau-brasil durante mais ou menos 10 anos, tá? E depois o reino português entrega a exploração do território a um outro fidalgo chamado Fernão de Noronha, que a gente popularmente chamaria aqui de Fernando de Noronha, né? Então, o que esses 2 caras faziam? Esses 2 caras exploravam o território, extraíam o pau-brasil, mandavam para a Europa e os lucros advindos da venda desse pau-brasil eram repartidos entre eles e a coroa portuguesa. Só que, obviamente, a gente está falando de um território muito grande. O litoral brasileiro é muito grande. Então, não bastava apenas eu conceder a exploração a grupos particulares se esses caras não teriam condições de tomar conta do território de fato. E é por isso que, nesse período pré-colonial, junto com a exploração de grupos particulares, o reino português manda 2 expedições. O primeiro grupo, que a gente chama de expedições de reconhecimento, que vão ali de 1501 a 1503, tá? São lideradas por alguns caras do tipo Gaspar de Lemos e alguns outros. E depois você tem as chamadas expedições guarda-costas, que são expedições lideradas por um português com o nome de francês, chamado Cristóvão Jacques, tá? Então, durante esse período inteiro, chamado de período pré-colonial, nós vamos ter, de novo, um certo descaso português, tá? Não que os portugueses tivessem
desinteressado 100% no Brasil, mas o foco deles era as Índias. Então, para poderem ocupar o território, eles concedem a exploração a grupos particulares que vão extrair pau-brasil utilizando a mão de obra indígena, não através de salário, não através da exploração, mas através do chamado escambo. E nesses 30 anos, Portugal manda 2 tipos de expedições para dar uma olhada no território, as chamadas expedições de reconhecimento e as expedições guarda-costas. O nome é autoexplicativo, né? Então, a expedição de reconhecimento, ela tem por objetivo reconhecer o território, ver o tamanho dele, ver se não tem nenhum invasor ocupando certas regiões. E a expedição guarda-costas já tem um caráter mais policialesco. Ficou claro para vocês isso aqui? Isso é o que eu chamo de período pré-colonial, tá? Ficou claro para vocês? Ficou. Os demais me deem um sinal de vida aí, só para eu saber. Professor, mas nessa época era mais os franceses que estavam interessados em extrair para o Brasil, não era? Quem perguntou? Eu, sabe? Sara? Isso. Ah, isso. Então, Sara, nesse momento, quem vai ficar de olho aqui no Brasil são os franceses, alguns holandeses e um pouquinho mais na segunda metade do século XVI, ingleses também tentam se aventurar por aqui. Mas a gente tem espanhóis também, tá? A gente tem algumas missões espanholas que vão tentar patrulhar a costa para ver se acha alguma coisa. Porque, obviamente, o Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária. E é uma linha imaginária sobre um território enorme. Então, é impossível você patrulhar toda a costa brasileira expulsando os invasores, né? Mas, de fato, o que você falou é muito pertinente, assim. Quem mais vai dar trabalho para Portugal nesse momento é a França. Por um motivo simples. A França não está no Tratado de Tordesilhas. Então, os franceses eles vão questionar o tempo todo por que o mundo está dividido entre portugueses e espanhóis. E isso dá margem para que os franceses estimulem até a pirataria, né? A diferença é que quando o governo, quando a coroa francesa estimula o pirata, ele passa a ter um nome bonito, né? A gente chama esse cara de corsário. E o pirata é o cara que faz a pirataria por conta própria ou trabalhando para grupos particulares, né? Fazendo uma analogia grosseira, o banco e o agiota fazem a mesma coisa. A diferença é que o agiota, ele quebra as suas pernas e sequestra os seus avós, caso eles não paguem a dívida. O banco coloca o seu nome no SPC e toma todos os seus bens, né? E a diferença é que o banco, ele é regulamentado, né? O banco, ele faz uma agiotagem regulamentada. O agiota não, né? O agiota trabalha no submundo da informalidade. Então, fazendo uma comparação, é mais ou menos isso. O pirata age por conta própria, contratado por indivíduos ou por grupos particulares, e o corsário trabalha para governos, né? E nesses 30 anos aqui de período pré-colonial, a gente vai ter aí muita expedição francesa batendo aqui no nosso litoral. Por isso que você tem a necessidade de uma expedição guarda-costas, né? Muito embora o efeito prático dela fosse nulo, né? Então, para a gente fechar isso aqui, né? As expedições de reconhecimento, elas são enviadas entre 1501 e 1503. Elas tinham o intuito de percorrer a costa do Brasil em busca de riquezas e para um mapeamento mais detalhado do lugar. Então, em 1503, Fernando de Noronha, ele obtém no rei de Portugal o monopólio da exploração do pau-brasil, tá? Vou perguntar mais uma vez, ficou tranquila essa parte de período pré-colonial? Sim. Show. Os demais, se tiverem alguma dúvida. Tem alguma pergunta no chat aqui? Não, né? Não, tudo certo. Beleza, vocês estão vendo na tela, né? Uhum. Beleza. Bom, pergunta importante. Por que a partir de 1530, Portugal se interessa em colonizar o Brasil? Alguém consegue me dizer?
relação com ouro na América Espanhola também, então. Tem a ver com ouro na América Espanhola. Qual é a outra explicação que a gente consegue dar? Além do ouro da América Espanhola, o que a gente pode pressupor que tenha sido... Aí dos que já não estavam dando mais muito lucro? Boa, perfeito. As especiarias não estavam mais tão lucrativas assim, por um motivo muito simples, quer dizer, não é simples, mas o monopólio que os turcos otomanos haviam dado para Veneza tinha acabado. Então, em 1530, você já tem outras nações que estão fazendo o comércio de especiarias, né? Então, é óbvio que, parafraseando aí o filme O Poço, né? É óbvio que naquele momento ia ter muita concorrência para Portugal nas expedições em direção às Índias. Então, uma vez que eu tenho vários países fazendo as expedições para as Índias, né? Uma vez que eu tenho uma concorrência aumentando em relação às especiarias, era o momento de Portugal se reinventar. E, além disso, 10 anos antes, ou seja, em 1519, 1521, os espanhóis eles vão conquistar as Américas de fato, conquistar os povos das Américas e vão iniciar ali a exploração do ouro. Isso levou a muitos portugueses a acreditarem também que havia ouro aqui nas Américas. De fato havia, só que eles só encontraram 3 séculos mais tarde. Até lá, Portugal, então, precisaria iniciar a colonização. Então, a gente costuma dizer o seguinte, o período pré-colonial, ele acontece entre 1530, entre 1500 e 1530. E o período colonial, ele vai de 1530 até 1808, quando a corte portuguesa chega ao Brasil. Então, a gente está falando de mais ou menos 270 anos de período colonial de fato. E para poder iniciar esse projeto, Portugal organiza uma expedição, tá, com mais ou menos aí 300 homens, liderada por esse cara aqui, Martim Afonso de Souza. Então ele sai de Portugal em 32, ele sai de Portugal em 31, a data aqui está errada, ele chega ao Brasil em 32, e ele traz homens, alimentos, animais, plantas nativas e tal, tudo isso para fundar a primeira colônia de povoamento, que foi a Vila de São Vicente, aqui na região sudeste, tá? Só para a gente se localizar, a Vila de São Vicente nada mais é do que ali a cidade de São Vicente, perto de Santos, né? Então, São Vicente foi a primeira vila, e obviamente, ficava claro para os portugueses que eram necessários muitos esforços desse tamanho para eles conseguirem, de fato, ocupar toda a costa, porque a costa é muito grande, são 3.000 quilômetros de costa de litoral brasileiro. Então, para poder dar conta disso tudo, você tem que ter muitas expedições como essas. Então, a Vila de São Vicente foi a primeira experiência. O Martim Afonso de Souza, na verdade, o rei de Portugal, ele teve problema para conseguir 300 pessoas que abrissem mão de suas vidas lá em Portugal e viessem para cá, e a solução encontrada foi apelar para os chamados degredados. O que era isso? Quem eram esses caras? Os degredados eram pessoas que cumpriam penas em Portugal, penas por assassinato, penas por não pagar imposto para a coroa, uma série de crimes de baixa e alta periculosidade à época, e os caras tinham a sua pena revertida em trabalho para a coroa, caso os caras eles topassem essa viagem, né? Então, basicamente, desses 300 homens que o Martim Afonso traz, 90% eram criminosos lá de Portugal, né? Acho que isso explica um pouco da nossa essência, né? Mas o fato é que esses caras vêm para cá com toda a permissividade, inclusive eles não havia limite para contrair matrimônio, né? Eles tinham inclusive a permissão de se relacionar com as nativas,
Então, imagina, o cara ele tem a chance de sair da cadeia, ir para um território novo, onde ele é que vai dar as ordens e onde ele vai poder contrair matrimônio com quem ele quiser, quantas vezes ele quiser, ao mesmo tempo. Cara, esse era o paraíso, né? Então, essa primeira leva, as primeiras levas de pessoas que vêm para cá são esses caras que cumpriam penas em Portugal. E para eles era uma grande vantagem, porque ele está abrindo mão de ficar na cadeia, indo para um mundo novo. E para Portugal também era vantajoso, porque você começava a ocupar o território, né? E nessa expedição, Martim Afonso, então, faz o início desse movimento. Só que, como eu disse a vocês, fundar apenas uma vila, como a Vila de São Vicente, não daria conta de ocupar todo o território. Então, para auxiliar isso, Portugal cria um sistema. Primeiro ele testa nas ilhas de Açores e Madeira, mas ele testa um sistema para tentar povoar o território. Que sistema era esse? Era você pegar o território, dividir em várias faixas de terra, tá? Depois eu vou abrir aqui o mapa original das capitanias, porque, obviamente, as linhas não eram todas nessa direção, né? Quando chegava aqui, à medida que você fosse aqui para o norte, as linhas, elas assumiam esse sentido aqui, tá? Então, você pegava o território, dividia em faixas de terra, entregava para nobres portugueses que tivessem interesse em ocupar o território, né? E aqui vale uma ressalva, que é a seguinte: quanto mais próximo do rei eu fosse, maior seria a minha vantagem na hora de conseguir uma capitania, né? Quando a gente pega, por exemplo, os nomes dos capitães donatários, o que a gente observa? A gente observa, por exemplo, que o Pero Lopes de Souza, ele ganhou 1, 2, 3 capitanias. Estamos falando de 3, 6, 9, 12, 15. Então, 1/5, ou seja, 20% das capitanias foram para uma pessoa só, Pero Lopes de Souza. O Martim Afonso ganhou 2. São Vicente, as 2 de São Vicente, né? Os 2 quinhões de São Vicente. Que mais? O João de Barros e Ares da Cunha ganhou 2, né? Então, se a gente observar, Martim Afonso 2, João de Barros 2, 4, Pero Lopes de Souza 7. 50% do território ficava com 3 pessoas. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que as relações sociais, as relações de poder em Portugal, elas aconteciam através do que a gente chama de relações de compadrio, né? Compadrio vem de compadre. Então, quão mais próximo eu fosse do rei, maiores seriam as minhas vantagens na hora de receber algum benefício. Então, dá para a gente imaginar que o Pero Lopes de Souza, por exemplo, era um cara que tinha uma penetração na corte portuguesa muito grande, porque ele foi o cara mais beneficiado. Ele foi mais beneficiado até do que o cara que fez a primeira colônia de povoamento aqui no Brasil. Então, via de regra, como é que a mobilidade social acontecia num estado monarquista tipo o português? Você precisava estar dentro da corte para conseguir vantagem. Essa é a realidade das coisas, né? Isso, inclusive, explica um pouco do nosso jeitinho brasileiro, do modo como a gente se relaciona com as coisas aqui, né? Aqui no Brasil tem muito isso de, eu conheço fulano, e aí eu consigo ter vantagens disso, né? Fulano sei lá, coordenador de eventos do Rock in Rio. Eu sou muito amigo dele, então ele vai me arrumar ingressos para eu poder assistir o evento, não vou ter que pagar 200, 300 reais para assistir um show, né? Isso que acontece na cultura brasileira de, eu conheço alguém que vai me dar vantagens, isso é uma herança nitidamente portuguesa, né? Porque a gente observa que o reino português se comporta dessa maneira, né? E, obviamente,
a gente não tem que julgar o passado com a cabeça do presente, né? Isso que se faz na época é o normal, né? Não é... Os portugueses não olham, por exemplo, para o Pedro Lopes e criticam ele porque ele puxa saco do rei e consegue 3 capitanias. Pelo contrário, as pessoas querem ser o Pedro Lopes porque ele é um cara que tem influência e penetração na corte, tá? Então, esse sistema de capitanias hereditárias, ele vai ser criado 2 anos após a chegada do Martim Afonso de Souza. Então, assim, 1530, os portugueses percebem que eles precisam colonizar o território. 1532, os portugueses mandam a primeira expedição para colonizar e povoar o território. 1534, eles criam um sistema para tentar ocupar o território. Ou seja, as capitanias hereditárias, elas tentariam fazer em larga escala aquilo que seria impossível para o Martim Afonso de Souza fazer sozinho. Ficou claro para vocês até aqui? A criação, então, dessas capitanias hereditárias foi em quando mesmo? 1534? Isso. Ah, tá. Os portugueses fazem um teste, né, para validar o formato. Esse teste acontece 10 anos antes, em torno de 10 anos antes, nas ilhas de Madeira e Açores. E aí, uma vez que eles veem que dá certo e tal, aí eles vão implementar isso em larga escala, não só no Brasil, né, mas em todo o Império Português. E o sistema de capitanias, vale ressaltar isso, tá? É um sistema que vai durar até 1750, 1808, quando a corte portuguesa chega ao Brasil. Então, durante 3 séculos, o Brasil foi povoado por capitanias, né? Aí, a pergunta que eu faço a vocês, né? Ganhar uma capitania é um bom negócio? Fala comigo. Receber uma capitania é um bom negócio? Acho que sim, né? Até porque as pessoas invejavam quem era dono de... Invejavam, entre aspas. Beleza, mais alguém? Acho que depende se a pessoa vai realmente ficar com a companhia, investir ou se não. Opa, boa. Boa. É o que eu digo, né? É muito bom ter uma Ferrari, mas é muito bom não ter uma Ferrari, né? Na minha atual conjuntura socioeconômica, eu não gostaria de ter uma Ferrari porque a manutenção, ela deve ser muito cara. Então, eu prefiro hoje não ter uma Ferrari. Ter uma capitania pode ser muito bom, mas aquilo que acho que a Sara acabou de falar, que é se o cara de fato vai ocupar o território e vai fazer aquilo dar dinheiro, né? Esse é o problema. Desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos 10 donatários, 9 donatários, apenas 2 inicialmente, de fato, tomaram posse da terra, que foram o Duarte Coelho, na capitania de Pernambuco, e o próprio Martim Afonso de Souza, na capitania de São Vicente, porque era dele, porque ele fundou lá o povoado. Então, de cara, só quem de fato começou claro, ter muito trabalho sobre, mas só quem começou a aproveitar os frutos da capitania foram esses 2 caras. O restante sequer apareceu para tomar posse. Então, assim, qual é o cenário que a gente tem? A capitania é um grande caminhão. Então, é muito bom ter um grande caminhão, mas é muito bom não ter um grande caminhão. Até porque, quando um donatário recebia uma capitania, ele tinha uma série de direitos e deveres, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, os deveres que eles têm. Primeiro, era repovoar a terra. Então, se eu fosse dono de uma capitania zona, eu tinha que repartir a minha capitania em pequenas faixas de terra que a gente chama de sesmarias, tá? Essas sesmarias, elas têm tamanhos variados. Inicialmente, elas tinham mais ou menos o mesmo tamanho, mas ao longo do tempo elas foram mudando a sua dimensão. E só para a gente ter uma ideia, basicamente,
todos os bairros do Rio de Janeiro, eles um dia foram uma Sesmaria, tá? Eu pego como exemplo o bairro da Tijuca. A Tijuca, antes de ser chamada de Tijuca, ela era chamada de Engenho Velho de São Francisco Xavier. Para você que já andou de metrô, a estação do metrô ali da Tijuca, uma delas chama-se Estação de São Francisco Xavier, onde tem uma igreja, inclusive. Toda a região da Tijuca, Vila Isabel, Andaraí, Maracanã, Grajaú, toda a região da Grande Tijuca era esse Engenho Velho de São Francisco Xavier, que pertencia aos jesuítas. Então, essa era uma grande sesmaria que foi entregue pelo rei de Portugal aos jesuítas para que eles pudessem implementar ali uma igreja e começar o seu trabalho de evangelização, né? Você pega, por exemplo, a região do Meier, você pega a Zona Oeste, Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, todos os bairros foram, em algum momento, uma sesmaria, que o capitão-geral, né, que o governador da capitania deu a uma pessoa, e essa pessoa, ela teve que cuidar daquela terra, né? Então, assim, só um minuto. Então, assim, um dos deveres, que também acaba sendo um direito, né, porque ele pode entregar para quem ele quiser a sesmaria, mas um dos deveres era esse: eu tinha que pegar minha capitania, repartir em faixas de terra menores e entregar para os caras, entregar para pessoas de acordo com a minha vontade. O segundo dever era administrar a justiça. Então, o capitão donatário, ou seja, são 9 nesse momento aqui, o capitão donatário, ele é o chefe da justiça dentro da capitania. Então, ele é quem diz quem pode ser preso, quem pode ser solto e por aí vai. Um outro dever que ele tem é recolher impostos, porque, obviamente, esses impostos vão para a coroa portuguesa. E um direito que ele tem é explorar os recursos. Então, o que a coroa portuguesa queria desse cara? Ela queria que ele povoasse a capitania, ela queria que esse cara mantivesse a ordem naquela sociedade, e ela queria que o cara recolhesse os impostos em nome da coroa. Em troca, esse cara poderia distribuir sesmarias para quem ele quisesse, e ele poderia explorar os recursos da forma que ele quisesse. Eu quero criar gado, fique à vontade. Eu quero explorar açaí, fique à vontade. Então, o direito do donatário é de explorar os recursos todos dentro da sua capitania, né? Só que, obviamente, como eu falei para vocês, se só 2 vêm de fato olhar as suas terras e iniciar a produção, né, os outros não vieram por algum motivo. Não foi simplesmente porque eles não queriam ou porque era distante. Quer dizer, a distância pode até ser uma justificativa, mas as principais dificuldades encontradas são essas aqui, tá? Primeiro, o alto custo desse empreendimento, porque a coroa portuguesa te dava uma capitania. Agora, os recursos para você pegar 300 homens, colocar no navio e mandar para o Brasil, os custos eram seus. Então, muito donatário não tinha recurso para fazer isso aqui. Um segundo problema era a resistência indígena, porque em muitas colônias, quer dizer, em muitas áreas da colônia, os ataques nativos eram recorrentes, né? Tribos, por exemplo, como a dos Goitacazes, que ficavam aqui no norte do Rio de Janeiro, que inclusive é uma tribo que deu origem à cidade Campos dos Goitacazes, né? E a cidade leva esse nome por conta disso, porque ali era um campo da tribo dos Goitacazes. Essa era uma tribo extremamente hostil aos portugueses, né? Os Tupinambás, por exemplo, era uma tribo hostil aos portugueses. Então, o cara já tem que gastar uma grana para trazer gente para povoar o território. Aí, quando chega aqui, ele sofre o ataque dos nativos. Quando não sofre ataque de nativos, ele sofre ataque de corsários no meio do caminho. E a coroa portuguesa não está dando o suporte necessário. Então, é óbvio que, diante dessas dificuldades,
só de fato os bravos vão conseguir ocupar o território, né? E aí, diante do cenário em que eu tenho 9 donatários, mas só 2, de fato, começam a trabalhar no território, a coroa portuguesa ela vai criar uma estrutura administrativa para auxiliar os capitães donatários e resolver essa queixa aqui de falta de assistência da coroa que eles tinham, né? Essa estrutura vai ser formada por essas instituições aqui. A partir de 1548, ou seja, 14 anos depois das capitanias terem sido introduzidas, nós vamos ter a criação do chamado governo geral. Era uma espécie de presidente da colônia, né? Nomeado diretamente pelo rei de Portugal. Esse governador geral da colônia, ele teria o auxílio de um ouvidor-mor, que era o cara encarregado pela justiça, ou seja, os capitães donatários não precisariam mais administrar a justiça. O governador-geral teria o auxílio de um capitão-mor, um cara encarregado pela defesa da costa, e ele teria o auxílio de um provedor-mor, um cara encarregado das finanças. Então, repara que eu estou tirando a obrigação dos donatários de fazerem isso aqui. E agora eles podem fazer, de fato, o que eles têm que fazer, que é povoar o território e auxiliar na administração local, né? E para facilitar mais ainda o trabalho dos donatários, a coroa portuguesa criou uma instituição que foi talvez a mais importante instituição local, regional do Brasil colônia, que são as chamadas câmaras municipais, tá? O que eram as câmaras municipais? Era o que hoje a gente chamaria de Câmara dos Vereadores. Era aquele espaço público onde os homens daquela sociedade tomavam as decisões, julgavam as sentenças e, enfim, era onde a vida nas cidades e povoados acontecia, né? Então, com essa estrutura administrativa, a partir de 1548, o Brasil passaria a ter, então, os chamados governos gerais, né? Isso aqui vai durar até 1750, quando o Brasil vira vice-reino de Portugal. Ou seja, durante 232 anos, o Brasil funcionou dentro dessa estrutura administrativa. Antes de eu falar dos 3 governadores gerais iniciais, ficou alguma dúvida até aqui? Não. Os demais, tranquilo? Tranquilo. Beleza, porque agora a gente vai entrar num conjunto de informações que são um pouco mais específicas, tá? E, obviamente, o Brasil teve dezenas de governadores gerais dentro desses 232 anos, né? Só que os 3 que mais importam para a gente nas provas são justamente os 3 primeiros. Talvez porque estava começando, né? Então, eles estavam escrevendo o Brasil do zero. O primeiro deles foi o primeiro, né? Tomé de Souza. Ele vai governar o Brasil de 1548 a 1552. Ele fica 4 anos. O que ele faz de importante? Ele estimula a pecuária, ele vai fundar a cidade de Salvador, que inclusive torna-se a primeira capital do Brasil, e ele vai estimular a busca por riquezas no território, tá? Então, muitas expedições, aquelas às quais nós nos referimos como sendo expedições bandeirantes, elas começam a desbravar o território no governo de Tomé de Souza, beleza? O segundo governador-geral é o Duarte da Costa. Ele governa o Brasil de 1552 a 1558. Ele fica aí, portanto, 6 anos, tá? E ele vai ser o responsável por trazer os jesuítas ao Brasil.
Não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram. Na aula passada eu falei dos jesuítas, né? Quem eram os jesuítas? Eram membros de uma ordem religiosa, a ordem dos jesuítas, que tinha a autorização da Igreja Católica, naquele período de contra-reforma, para poderem catequizar os povos do Novo Mundo. Então, quem traz os jesuítas para o Brasil é o Duarte da Costa. Então, a partir desse momento é que a gente começa a ter, de fato, o início de uma evangelização em massa, claro, em massa, guardadas as devidas proporções, né? Porque não vem milhares de jesuítas para cá, mas é aqui que a gente começa a ter, então, um processo oficial de evangelização dos índios, tá? Segundo ponto, o Duarte da Costa ele cria o Colégio São Paulo, que mais tarde daria origem à cidade de São Paulo. Então, esse foi o primeiro colégio, fundado pelos jesuítas, inclusive, o primeiro colégio responsável pela educação cristã dos colonos ali da Vila de São Vicente, né? O terceiro ponto não é culpa do Duarte da Costa, mas durante o seu governo, os franceses eles conseguem se estabelecer aqui no Rio de Janeiro, né? Então, aquilo que a Sara tinha perguntado, comentado, e que depois eu respondi, os franceses, desde o início do século XVI, eles batem na porta do Brasil para tentar conquistar algum território. Eles conseguem, de fato, se estabelecer aqui em 1555, que é justamente dentro do governo do Duarte da Costa. E eles vão se estabelecer na chamada Ilha de Villegagnon, que era hoje a Escola Naval da Marinha, né? Para você que já andou de avião no aeroporto Santos Dumont, você já notou que quando o avião está na pista, ele decola, né? Se ele está decolando no sentido Pão de Açúcar, do seu lado esquerdo tem um prédio grandão, que é o prédio da Escola Naval. Esse prédio fica em cima de uma ilha, porque o aeroporto Santos Dumont é um aterro, né? Então, o aeroporto, obviamente, não existia na época, nem a terra que está o aeroporto. Então, o que você tinha ali era uma ilha, o que foi batizada de Ilha de Villegagnon, ou Henryville, né, em homenagem ao rei Henri da França na época. E ali naquela ilha, os franceses fundam uma pequena colônia, a chamada Henryville, e a ideia era, dali, eles começarem a ocupar o território, né? Então, na altura aqui da Praia do Flamengo, os franceses começaram a desenvolver a ideia de uma colônia francesa em terra aqui na América, tá? Quem vai expulsar os franceses é esse cara, é o Mendes Sá, terceiro governador-geral da história do Brasil. Ele governa de 1558 até 1572. Então, são 14 anos governando o Brasil, e é justamente no governo dele que os portugueses vão conseguir expulsar os franceses. Como todos já devem saber, após a expulsão dos franceses, vai ser fundada a cidade do Rio de Janeiro, né? Os franceses são expulsos aqui da Praia do Flamengo, da ilha de Villegagnon, e na região do Pão de Açúcar vai ser fundada a cidade do Rio de Janeiro, e depois foi transferida para o alto de um morro que havia aqui no centro da cidade, chamado de Morro do Castelo, onde lá foi instalada a primeira igreja do Rio de Janeiro, tá? Esse morro não existe mais, né? Como a gente já sabe, o Morro do Castelo ele foi removido, né, no século XX, mas era ali no Morro do Castelo que ficava o primeiro núcleo urbano do Rio de Janeiro, né? Um detalhe curioso é que o Mendes Sá foi morto em combate, o sobrinho dele, depois que veio de Portugal para ajudar a expulsar os franceses, o sobrinho dele é quem vai liderar a expulsão dos franceses, e depois o sobrinho dele, o Estácio de Sá, é quem vai acabar governando a cidade. A família de Sá, ela é uma das famílias mais tradicionais do Rio de Janeiro, porque os primeiros governadores gerais do Brasil e depois os primeiros capitães gerais do Rio de Janeiro, eles eram dessa família. Mendes Sá, Estácio de Sá, Salvador de Sá e muitos outros, tá? Tem um pombo na imagem. Eu não lembro porque eu botei um pombo, mas enfim.
Ponto importante. Gustavo, Oi. só um minutinho. Esse governo ainda está situado na época do Tratado de Tordesilhas, certo? Sim, sim. A gente ainda está em Tordesilhas. Ah, tá. Tordesilhas morre em 1580. Ah, tá. Então tá perto. Tá pertinho. Daqui a 8 anos acaba Beleza. Tordesilhas, tá? Ponto importante, tá? Isso mexe com o imaginário da cidade colonial portuguesa. A administração das cidades... Aliás, primeiro ponto. Quando a gente fala de cidade no Brasil colônia, óbvio que você não está falando de um troço estruturado como a gente tem hoje, tá? Nós tínhamos, basicamente, 2 tipos de aglomerações urbanas. Você tinha o chamado arraial, exemplo, Arraial do Cabo, Arraial da Ajuda, e por aí vai. E você tinha a chamada vila. Vila de São Vicente, Vila de São Paulo, Vila de Paraty, enfim. Qual era a diferença entre esses 2 povoados? Quando a população começava a crescer muito, ou quando aquele povoado ficava numa região estratégica, a coroa portuguesa, a partir de um decreto, transformava aquele povoado em vila. E aquela galera passava a ter direito a uma estrutura burocrática um pouco mais complexa. Primeiro, a vila tinha direito às câmaras municipais. Segundo, as vilas tinham direito ao chamado pelourinho, que nada mais é do que esse obelisco aqui, onde isso aqui ficava no centro da praça. Toda a população da vila se encontrava no pelourinho todas as vezes que uma nova lei era anunciada ou que algum recado teria que ser passado aos habitantes daquela vila, tá? Então, quando o arraial era promovido à vila, ele passava a ter o direito de ter uma Câmara Municipal, tá? Ele passava a ter... aqui não botei. Ele passava a ter direito a uma cadeia, tá? Ou seja, ele ganhava uma importância política, ele ganhava mais autonomia política, e através dessas câmaras municipais, ou seja, desses povoados que viraram uma vila, a elite local ela começava a aparelhar o Estado. Então é muito comum a gente ouvir a expressão homens bons para designar as pessoas que faziam parte das câmaras municipais. Então, quem eram os homens bons? Quem eram as pessoas que faziam parte das câmaras e que tomavam as decisões locais? Eram membros da elite colonial. Beleza? Então, todo povoado que virava vila, ele passava a ter direito a essa estrutura político-administrativa um pouco mais complexa. Para a gente fechar, de modo sucinto, tá? E eu quero muito que você entenda o teor desse trecho que eu criei. A administração portuguesa no Brasil lhe correspondeu ao arranjo político das elites coloniais, estas tentando reproduzir no Brasil um modelo encontrado em Portugal, contudo, incapaz de ser aplicado no Novo Mundo. Ou seja, a elite colonial, ela tentava ser o que era a elite em Portugal. Só que, óbvio, ela não conseguia, porque, primeiro, não eram as mesmas pessoas, segundo, não era a mesma estrutura política, terceiro, não era a mesma sociedade, quarto, não era o mesmo ambiente atmosférico. Mas, mesmo assim, de senhores de engenho e membros da burocracia até os degredados, todos antes colocados à margem da sociedade portuguesa, foram trazidos para cá novas vidas, histórias e moralidades, de modo a reconstruí-las sob o espelho da sociedade portuguesa. O que eu quero que você entenda disso que eu acabei de falar, para a gente encerrar essa aula. Todo mundo que vem para o Brasil era de um segundo ou terceiro escalão da sociedade portuguesa, tá? Porque é óbvio que um nobre português
não abandonaria os luxos da corte portuguesa para vir para esse lugar quente, úmido, cheio de índio, para plantar cana-de-açúcar aqui. Então, quem vinha para cá? Era a galera que não conseguia, não tinha uma mobilidade social em Portugal, tá? E a galera que não tinha qualquer perspectiva de mobilidade social. Então, os caras que vieram para cá e que formaram a elite colonial, eles tentaram reproduzir aqui na colônia os mesmos símbolos, rituais e protocolos sociais das elites portuguesas. Ou seja, a sociedade que se forma aqui no Brasil Colônia, ela é um espelho da sociedade portuguesa, só que agora é formado por pessoas que originalmente não eram dessa sociedade. Ficou claro isso que eu falei? Sim. Ficou. Olha, para a gente fechar, olha esse trecho do Padre Manuel da Nóbrega. Isso é um sermão que ele... porque eu não sei se eu comentei semana passada, acho que comentei sim. Alguém perguntou sobre o barroco, sobre o sermão, como é que ficava como é que a missa acontecia durante o período barroco, né? E aí eu comentei do Padre Manuel da Nóbrega e do Padre Anchieta, que durante os sermões, eles eram muito críticos àquela sociedade colonial que se formava, né? Aí, olha esse trecho, olha o que o Padre Manuel da Nóbrega fala em 1549. Não há paz, mas tudo ódio, murmurações e detrações, roubos e rapinas, enganos e mentiras. Não há obediência, nem se guarda um só mandamento de Deus, e muito menos os da igreja. Isso é um sermão do padre numa missa que ele rezou na Bahia em julho de 1549. Então, pelo que ele está falando, dá para a gente notar que tipo de sociedade está sendo construída nessa época. Por pessoas, obviamente, que tinham lá as suas questões morais próprias, né? E que acabam vindo para cá para formar essa nova sociedade aos trancos e barrancos. Ficou alguma dúvida? Gustavo, Oi. você falou sobre as problemáticas, né, que esses caras que foram dados, né, as capitanias para eles achavam. Sim. Só que o que fez esses outros dois conseguir? Eles conseguiram, de fato, ordenar e, tipo, sei lá, realizar sua função de maneira boa? Sim. O Duarte Coelho, ele participou de algumas expedições de reconhecimento, então ele já tinha uma certa familiaridade com o território. O Martim Afonso, que foi o outro donatário que tomou posse da terra, ele já estava aqui, né? Então, ele já estava aqui, então já era só tomar posse e começar, né? Todos os outros não tinham tanta familiaridade com o território e tal, e tinham problemas financeiros e de logística para poder movimentar tudo isso. Beleza? Entendi, beleza. Pessoal, já carreguei para vocês os materiais dessa aula aqui, tá? As 2 videoaulas do Mais O2 que eu recomendo que vocês assistam. Esse PowerPoint, coloquei aqui também um resumo em tópicos dessa aula, tá? E eu acrescentei também um resumo em tópicos da aula da semana anterior, que eu tinha esquecido, tá? Então, tá tudo aqui já disponibilizado para vocês. Professor, Oi. o metalismo faz parte do mercantilismo? Faz. O metalismo é uma das práticas possíveis do mercantilismo, tá? Então, um é mais geral e o outro é só de metal, é isso? Não entendi. O quê? O mercantilismo é mais pro capital no geral e o metalismo é só metal? Não, na verdade, pensa de cima para baixo. Não. O que o mercantilismo quer? Ele quer balança comercial favorável. Para que eu atinja uma balança comercial favorável, eu preciso acumular metais dentro do meu país, dentro do meu reino, e evitar que os metais que eu já tenho vão para outro país, para outro reino. Então,
as coroas, os estados absolutistas, eles tomam duas medidas. A primeira delas é produzir coisas para exportação, porque você vendendo para um outro país, você ganha o ouro da pessoa, né? Porque a pessoa compra com ouro aquilo que você está vendendo. E uma outra medida é proteger o mercado interno, aumentando as tarifas de produtos, de artigos importados. Então, de um lado, eu estou produzindo coisas para vender. Só que quando eu vendo em troca de moedas de ouro. Esse ato de vender coisas em troca de moeda de ouro para acumular esses metais é o que a gente chama, então, de metalismo. Tá? Metalismo é o acúmulo de metais preciosos para gerar a balança comercial favorável. Entendi. E eu posso falar que o mercantilismo é o acúmulo de capitais. Não, mercantilismo é a prática econômica dos estados absolutistas. Tá. O mercantilismo ele visa a balança comercial favorável. Para conseguir a balança comercial favorável, eu preciso acumular metais e evitar que os meus metais saiam para outro país. E aí, para eu acumular metais, eu faço de várias formas. Portugal, por exemplo, pega para o Brasil e vende. Planta cana e vende. A França, por exemplo, produz artigo de luxo. A Espanha é a mais sortuda de todas, né? A Espanha ela consegue extrair direto da fonte ouro e prata. Então, a Espanha não precisa produzir nada para conseguir ouro, porque ela consegue direto da fonte, né? Beleza? Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Então, beleza. Na semana que vem, a gente dá sequência Brasil Colônia. É uma aula extensa, mas eu acho que na semana que vem eu consigo matar tudo, tá? A semana que vem, cara, tomem bastante café, porque vai ser uma aula com muita informação e para a gente poder não perder o ritmo aí do barco, tá bom? Um beijo a todos, uma excelente semana, fiquem com Deus e qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp. Beijos!